As portas do elevador se fecharam com um sibilo pneumático que soou excessivamente alto no saguão silencioso. Dentro da caixa de vidro, Marcos não olhou para o átrio do arranha-céu nem para a atividade frenética do andar de negociações abaixo. Ele olhou para seu filho de 7 anos, Léo. Léo estava pressionando a testa contra o vidro frio, seus dedos traçando a condensação. Papai! Léo sussurrou sem se virar. O zumbido representa uma variável de 4. Eu sei, Léo, Marcos disse, sua voz baixa, firme e isenta da raiva que geralmente acompanha uma oportunidade perdida. Ele ajustou a alça de sua bolsa de couro desgastada. Estamos indo para casa. 30 andares acima, dentro da sala de reuniões executiva da Vantech Systems, o silêncio era diferente. Era o silêncio da confusão. Helena Vance, a CEO que construiu a Vantech de uma startup de garagem a um império logístico, olhava para a cadeira vazia no final da mesa de mogno. Seu chefe de segurança, inesperado em um ambiente de entrevista, estava ao lado da janela com os braços cruzados. Seu CFO estava batendo uma caneta contra um caderno, balançando a cabeça. Bem, murmurou o CFO, jogando o currículo de Marcos sobre a mesa. Isso foi bizarro. Eu te disse, Helena. O cara tem um buraco na sua história de emprego do tamanho de um cânion, e quando a pressão aumentou, ele simplesmente saiu. Ele engasgou. Helena não respondeu. Ela estava olhando para a única folha de papel que Marcos havia deixado para trás. Não era uma carta de demissão. Não era um apelo por uma segunda chance. Não eram nem mesmo anotações sobre o estudo de caso que eles haviam apresentado. Era um horário. 10:14 AM. E abaixo disso, uma única palavra escrita em letras de bloco precisas e arquitetônicas. Ressonância. Helena olhou para o relógio digital na parede. Eram 10:11 AM. Ele não engasgou, disse Helena, sua voz caindo uma oitava. Ela se levantou, seu movimento foi rápido o suficiente para parar o som da caneta do CFO batendo. Ele evacuou. A manhã havia começado com o tipo de caos calculado que Marcos havia dominado desde que sua esposa faleceu. Era um ritmo de sobrevivência. Mingau às 6:00. Verificação de medicação às 6:15. Conferindo o horário do ônibus porque o carro precisava de um novo alternador que ele não podia pagar até o próximo mês. A entrevista na Vantech foi uma Hail Mary. A posição era para um analista de sistemas sênior, um papel para o qual Marcos estava tecnicamente super qualificado no papel, mas desqualificadamente enferrujado na prática. Ele havia passado os últimos 3 anos trabalhando como freelancer em casa, cuidando de Léo, cujo transtorno de processamento sensorial tornava a escola tradicional um campo minado. Hoje, o campo minado havia explodido cedo. Uma falha no aquecimento na escola de Léo significava um fechamento de emergência. Sem família na cidade e com uma conta bancária pairando em dígitos duplos, Marcos não teve escolha. Ele levou Léo para a entrevista. A recepcionista olhou para eles com desprezo. Um homem negro em um terno que estava 5 anos fora de moda, segurando a mão de uma criança usando fones de ouvido com cancelamento de ruído e segurando um tablet, exibindo um aplicativo de analisador de espectro. Ele vai sentar na área de espera, Marcos disse à recepcionista, seu tom não deixando espaço para negociação. Ele é autossuficiente, ele não vai fazer barulho. E Léo não fez. Ele havia se sentado no sofá de lã cinza, olhando para o teto, observando as vibrações do sistema de HVAC em seu tablet. Quando Marcos foi chamado, ele deu um aperto no ombro de Léo. Protocolo padrão, Léo. Mantenha o perímetro. Léo não olhou para cima. O perímetro está vibrando, pai. Marcos hesitou, franzindo levemente a testa, mas as pesadas portas de carvalho se abriram e ele entrou na cova dos leões. A entrevista tinha ido bem, inicialmente. Helena Vance era mais perspicaz do que as revistas lhe davam crédito. Ela não se importava com seus anos de intervalo. Ela se importava com seu processo de pensamento. Ela lançou cenários para ele. Gargalos na cadeia de suprimentos, balanceamento de carga de servidores, logística de frota.
Marcus respondeu com a economia de um homem que não desperdiçava palavras. Ele resolvia problemas não adicionando recursos, mas removendo atritos. Então veio o teste de estresse. O CFO, um homem chamado Henderson, deslizou um tablet pela mesa. Este é um feed ao vivo do nosso array de resfriamento da Fazenda de Servidores da América do Norte. Estamos simulando uma falha em cascata na troca de nitrogênio líquido. Você tem 3 minutos para direcionar o refrigerante e salvar os dados do núcleo. Vá. Marcus olhou para o tablet. Ele observou os números subindo. Os medidores de temperatura mudando de laranja para vermelho. As válvulas de pressão disparando. Então ele sentiu uma vibração sutil no chão. A maioria das pessoas não teria notado, mas Marcus viveu sua vida sintonizado a uma frequência específica. A frequência da ansiedade de seu filho. A frequência de um motor de carro prestes a morrer. A frequência do perigo. Ele olhou para o copo de água na mesa. Pequenos círculos concêntricos estavam ondulando para dentro. Ele olhou de volta para o tablet. Isso não é uma simulação, disse Marcus. Henderson riu. Parte do teste é determinar a realidade da projeção. Trate isso como real. Não, disse Marcus, sua voz se endurecendo. Quero dizer, isso não é uma simulação de uma fazenda de servidores. Isso é uma leitura dos amortecedores hidráulicos deste prédio. Henderson revirou os olhos. Estamos em um prédio de escritórios, Sr. Thorne. Não temos amortecedores hidráulicos. Você tem uma fazenda de servidores no porão, disse Marcus, seus olhos escaneando os dados rapidamente. Para compensar a vibração do piso de negociação, você instalou amortecedores de massa ativa no nível mecânico. A leitura nesta tela não é um resfriamento térmico, é ressonância harmônica. Ele olhou para a marcação de tempo no tablet. Coincidia com o relógio da parede. 10:09 AM. Ele pensou em Léo no saguão. Léo que havia dito: o zumbido representa uma variável de 4. Léo estava sentado diretamente acima do eixo de entrada principal para o controle climático do prédio. Se essa leitura de pressão estiver precisa, disse Marcus, levantando-se. A lâmina da turbina principal no seu porão não está superaquecendo. Está fora de equilíbrio, está balançando. Sente-se, Sr. Thorne. Henderson interrompeu. Você está desviando para evitar a pergunta. Resolva o problema de resfriamento. Marcus olhou para Helena. Ela o observava com intensidade, mas não estava se movendo. Ela estava esperando que ele provasse isso. Para argumentar, para debater a física. Mas Marcus era um pai em primeiro lugar. Ele não tinha tempo para debater física com pessoas que achavam que a controlavam. Ele percebeu naquele segundo que, se a turbina se despedaçasse, a explosão viajaria pelo duto de entrada. O vidro no saguão seria a primeira coisa a ir. Ele não disse mais uma palavra. Ele não implorou. Pegou uma caneta, escreveu a hora e a palavra ressonância em seu bloco de notas e saiu. Ele saiu do trabalho que teria salvado sua casa. Ele saiu da carreira que tentou recuperar. Ele saiu porque o silêncio na sala era o silêncio da ignorância. E ele não podia se dar ao luxo de fazer parte disso. De volta à sala de reuniões, 10:12 AM se transformou em 10:13 AM. Ele evacuou. Helena repetiu. Ela se virou para o chefe de segurança. Protocolo 7. Override do sistema de gerenciamento do prédio. Eu quero controle manual dos mecânicos do porão. Helena! O chefe de segurança advertiu, avançando. Isso é uma violação em nível de diretoria. Não podemos desligar o núcleo do prédio com base na intuição de um candidato. Isso nos custará milhões em latência de negociação. Você precisa de 3 assinaturas. Eu não tenho 3 assinaturas, disse Helena, sua voz se tornando de aço. Eu tenho um carimbo de data-hora. Ela alcançou seu laptop, seus dedos voando sobre as teclas. Ela não era engenheira, mas sabia como ler o medo. E Marcus Thorne não havia saído com medo da entrevista. Ele havia saído com medo do resultado. Helena, pare, disse Henderson levantando-se. Estou chamando o jurídico. Se você estrangular o sistema agora... Violação de protocolo autorizada, disse Helena para a sala, ignorando-o.
Ela digitou seu código de sobrecarga pessoal, uma sequência que a sinalizava imediatamente para os acionistas. Era suicídio profissional se ela estivesse errada. Ela pressionou Enter. Ela acionou o corte de emergência para a turbina do subsolo. 10:14 AM. As luzes na sala de reuniões piscavam. O zumbido baixo que estava presente ao fundo, um som tão constante que haviam esquecido que existia, de repente morreu. Silêncio. Silêncio real e pesado. Então, o chão pulou. Não foi uma explosão. Foi um baque, profundo na terra, como um martelo gigante batendo em um travesseiro. O prédio balançou uma polegada para a direita, gemeu e se acomodou. O café na jarra do aparador respingou na toalha. O que foi isso? Henderson sussurrou, seu rosto perdendo a cor. Helena não respondeu. Ela estava olhando os diagnósticos na tela. Turbina 4. Falha estrutural catastrófica. Contenção. Sucesso. A lâmina havia se soltado do eixo. Se estivesse girando na máxima RPM, teria cortado a parede de contenção e severado a linha principal de gás. O prédio teria se tornado uma tocha. Helena olhou para a cadeira vazia. Ela olhou para o bloco de notas. Ressonância. Ela olhou para o chefe de segurança, que estava olhando para seu fone de ouvido, ouvindo os relatórios frenéticos da equipe de manutenção do porão. Encontre-o, disse Helena. Ele provavelmente já foi, senhora. Ele saiu do andar há 4 minutos. Não me importa se ele está no estacionamento ou na lua, disse Helena, fechando o laptop. Ele acabou de salvar esta empresa e nem sequer registrou o ponto. Marcos estava no saguão, de joelhos na frente de Léo. Ele os havia afastado da parede de vidro, colocando-os na alcova perto da saída de emergência. Você sentiu isso? Marcos perguntou suavemente. Léo ajustou seus fones de ouvido. O zumbido parou, pai. O padrão se resolveu. Marcos soltou um suspiro que sentia que estava segurando desde 2019. Ele checou as mãos de Léo. Firmes. Ele checou o prédio, ainda de pé. Sim, Léo. O padrão se resolveu. Ele se levantou, seus joelhos estalando. Ele estava cansado. A adrenalina estava diminuindo, deixando para trás o peso esmagador da realidade. Ele havia saído. Ele tinha sido rude. Ele havia queimado a ponte. Vamos, disse Marcos, segurando a mão de Léo. Vamos pegar um sorvete. Depois vamos resolver o aluguel. Eles caminharam em direção às portas giratórias. Os seguranças estavam correndo o pasto deles, rádios gritando, indo em direção aos elevadores de serviço. Ninguém prestou atenção no homem de terno barato e no garoto com os fones de ouvido. Eles estavam a meio caminho da rua quando o painel de exibição digital no saguão, uma tela massiva de 2 andares que geralmente mostrava cotações de ações e elogios da empresa, ficou preto. Então, um texto branco apareceu. SR Thorne. Marcos parou. Ele olhou para trás. O texto mudou. Espere. Não era uma mensagem pré-programada. Alguém estava digitando manualmente, substituindo o feed de marketing. Léo puxou a mão de Marcos. Pai, eles estão usando a fonte não autorizada. Marcos encarou a tela. Ele viu o reflexo do saguão no vidro. Ele viu a atividade frenética da equipe de segurança desacelerando, olhando para ele. Os bancos de elevadores no fundo do saguão se abriram. Helena Vance não correu. Um CEO não corre. Mas ela andou com um passo que violava todas as regras de decoro corporativo. Ela passou pelos catracas de segurança sem escanear seu crachá. Ela passou pela recepção, ignorando os telefones tocando. Ela parou a 3 metros de Marcos. Ela estava sem fôlego, não por esforço, mas pela realização de quão perto estava de perder tudo. Ela olhou para Marcos. Então, olhou para Léo. Você ouviu também, não ouviu? Helena perguntou ao menino. Léo olhou para os sapatos dela. Seu salto esquerdo está solto. Ele faz um clique em um intervalo de 4-4. Helena olhou para Marcos. Não havia arrogância em seu rosto. Nenhum, eu te avisei. Apenas uma postura protetora sobre seu filho e um olhar de cansada resignação. Você quebrou o protocolo, Marcos disse simplesmente. Você desligou. Eu desliguei.
Helena disse. E você saiu. Você sabia o que estava acontecendo e simplesmente saiu. Eu não poderia consertar isso de lá em cima, Marcus disse. E eu não ia deixar meu filho ser dano colateral enquanto seu CFO debatia o orçamento. Helena assentiu lentamente. Ela enfiou a mão no bolso e puxou o currículo dele. Aquele que Henderson tinha jogado de lado. Estava amassado. Temos uma vaga aberta, Helena disse. Mas não é para analista de sistemas sênior. Marcus apertou a alça da bolsa. Não estou interessado em consultoria, Sra. Vance. Preciso de estabilidade. Diretora de risco, disse Helena. Reportando-se diretamente a mim, sem supervisão do CFO. Você vê coisas que nós não vemos. Você ouve coisas que ignoramos. Ela deu um passo mais perto, estendendo a mão. Estava tremendo levemente. E... acrescentou, olhando para Léo, que agora batia um ritmo na perna. Temos uma creche sensorial amigável no local com isolamento acústico classificado para um pátio de aeroporto. Eu verifiquei as especificações pessoalmente a caminho de cá. Marcus olhou para a mão dela. Ele olhou para o saguão, que não era mais um lugar de julgamento, mas um lugar que havia acabado de sobreviver porque 2 pessoas quebraram as regras. Ele não sorriu. Ele não aplaudiu. Ele apenas acenou com a cabeça. Um único movimento rápido. Posso começar na segunda-feira, disse Marcus. Você começou há 10 minutos, respondeu Helena. Ela não apertou a mão dele. Em vez disso, deu um passo para trás, dando-lhes espaço, oferecendo a única coisa pela qual Marcus vinha lutando o tempo todo. Respeito. Marcus se virou para Léo. Pronto, amigo. As variáveis estão estáveis, pai, disse Léo. Eles saíram pelas portas giratórias em direção à luz do sol, não como heróis, mas como um pai e um filho que haviam sobrevivido a mais um dia. Atrás deles, a tela massiva no saguão piscou uma vez e voltou ao logotipo da empresa, silenciosa e segura.